Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. E eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, do Papa São João Paulo II. Nós estamos aqui no terceiro capítulo, que tem como título Para não se desvirtuar a cruz de Cristo. E estamos num subtítulo que diz O bem moral para a vida da Igreja e do mundo. Bem, como nós estamos estudando já aqui sobre este bem moral, então, na vida da Igreja e do mundo, estamos no nosso último encontro, nós vimos aí sobre as virtudes, né, que se todos nós vivêssemos, o mundo seria totalmente diferente, totalmente mudado do jeito que o Senhor criou, onde todos então se ajudariam, se amariam, não haveria necessitados, não haveria nada disso. Bem, nessas falcatruas e roubos e corrupções, etc. Vimos também aqui sobre a dignidade humana, sobre racismo, então não fazer acepção de pessoas, discriminação. Estamos aí, chegamos nesse ponto final, não é? Sobre aí a discriminação das pessoas, o racismo, portanto. Algo tão terrível, é uma maneira de se comportar, é um ódio que as pessoas têm uns dos outros, que eu imagino quanto Deus sofre com isso, de ver todas as pessoas que Ele criou, não é verdade? E umas não gostando das outras e por causa de etnia, né, de raça, etc. Imagina você se as plantas, né? Se as plantas elas pensassem e pudessem então ficar se comparando uma à outra e dizendo que a margarida não aceita a rosa vermelha não aceita o cravo e assim o cravo não aceita a hortênsia e etc, né? E daí, imagina como seria. Não, elas não estão preocupadas com isso, evidentemente. Elas apenas se juntam num jardim e dão o seu melhor. E todas elas enriquecem o jardim. O jardim fica lindo com a presença de todas. Quanto mais florido, mais diversificado, melhor. Assim também é o ser humano. Deus criou várias raças de seres humanos para embelezar a terra, né? Para deixar a terra bonita, para todos se olharem e cada um dar o seu melhor, claro, amando, servindo, evidentemente. Não para ficarem aí discutindo, brigando, tendo ódio, se matando, né? Principalmente isso, se matando por causa de etnia, de raça superior, raça inferior, se como existisse isso, não é verdade? Bem, então dando continuidade aqui, hoje nós vamos entrar aqui no versículo número 101 deste documento, que diz assim: no âmbito político, deve-se assinalar que a veracidade nas relações dos governantes com os governados, a transparência na administração pública, a imparcialidade no serviço das instituições públicas, o respeito dos direitos dos adversários políticos, a tutela dos direitos dos acusados face a processos e condenações sumárias, o uso justo e honesto do dinheiro público, a recusa de meios equívocos ou ilícitos para conquistar, manter e aumentar a todo custo o poder, são princípios que encontram a sua raiz primária no valor transcendente da pessoa e nas exigências morais objetivas de governo dos Estados. Então ele está dizendo aqui que esses elementos aqui que ele citou, eles são aí exigências, né? Exigências morais objetivas que todo governante tem que buscar fazer. Bem, nós não vemos isso acontecendo quase em nenhum país, não é verdade? É difícil, né, quando os governantes buscam, evidentemente, aí a ajudar as pessoas, ajudar
arrumar trabalho, a ter moradia, a ter saúde, segurança, enfim. Tudo isso que nós sabemos, não é? Quando aqueles deixam de ser observados, quer dizer, quando esses princípios deixam de ser observados, esmorece o próprio fundamento da convivência política e toda a vida social fica progressivamente comprometida, ameaçada e votada à sua dissolução. Quando faltam então esses princípios, quando os governantes não buscam esses princípios, mas buscam satisfazer a si próprio, a enriquecer, a buscar fazer coisas para a sua casa, a sua família, para o seu partido, enfim. Aí sim, tudo isso esmorece, tudo isso fatalmente se sucederá numa bancarrota, não é verdade? Seremos aí destruídos. Após a queda, então, em muitos países, das ideologias que vinculavam a política a uma concepção totalitária do mundo, sendo, por exemplo, o marxismo a primeira dentre elas, esboça-se hoje um risco não menos grave para a negação dos direitos fundamentais da pessoa humana e para a reabsorção na política da própria inquietação religiosa que habita no coração de cada ser humano. Qual que é essa inquietação religiosa? É o risco da aliança entre democracia e relativismo ético, que tira à convivência civil qualquer ponto seguro de referência moral. Qualquer ponto seguro. Extermina-se o ponto seguro, entende? E mais radicalmente priva da verificação da verdade. De fato, se não existe nenhuma verdade última que guie e oriente a ação política, então as ideias e as convicções políticas podem ser facilmente instrumentalizadas para fins de poder, de autoridade, autoritarismo e totalitarismo, que é o pior de todos, né? Uma democracia sem valores converte-se facilmente num totalitarismo aberto ou dissimulado, como a história mostra. Como a história demonstra. Aqui é uma citação da carta encíclica Centésimos Anos, quando foi aí depois do documento Rerum Novarum, né? Foi um documento que, puxa vida, revolucionou aí ajuda, né, para os funcionários empregados das indústrias. Ajudou muito. Então isso aqui é uma frase, é uma citação então desse documento. Centésimos anos, foi 100 anos, né, depois aí desse documento. Bem, desta forma, em qualquer campo da vida pessoal, familiar, social e política, a moral que se baseia sobre a verdade e na verdade se abre a autêntica liberdade, presta um serviço original, insubstituível e de enorme valor não só para o indivíduo e o seu crescimento no bem, mas também para a sociedade e o seu verdadeiro progresso. Bem, aí está, querido irmão, querida irmã. A verdade que Jesus trouxe do céu, Ele mesmo, né? Ele é a própria verdade. Essa verdade, que é o próprio Cristo, já fora revelada pelo Pai nos 10 mandamentos. Então veja que os 10 mandamentos, eles têm como base a vinda do Filho, que viria. Quer dizer, veja bem, esses 10 mandamentos foram instituídos por Deus através de Moisés. Moisés, uma pessoa que viveu aí antes de Cristo, uns 4.000 anos mais ou menos, 3.000 ou 4.000 anos, não temos aí esses parâmetros, né, corretíssimos, mas enfim, sabemos aí pelo faraó que viveu na época, enfim, pela história, né? Então, estes 10 mandamentos é a vida moral daquele que deveria ser o exemplo aqui na Terra. Quem deveria ser o exemplo aqui na Terra? Bom, o homem criado por Deus, que não foi esse exemplo, foi o primeiro Adão.
O segundo Adão, nós chamamos assim na teologia, que é Cristo, este veio como verdadeiro exemplo de uma vida moral. Okay? Então, por isso que os 10 mandamentos, ele tem como base o Filho que viria, o Filho de Deus, que se encarnaria no seio da Virgem Maria. Então, os 10 mandamentos, vamos dizer assim, é uma fotografia, uma foto, né, de Jesus Cristo, desse Filho de Deus que viria, que se encarnaria. Então, a vida moral de Deus tem como base o Filho. E este Filho, é porque tem como base o Filho? Porque o Filho é a verdade encarnada. Jesus é a verdade. É uma verdade absoluta sobre todas as coisas. Então, se você quer saber o que você deve viver, na verdade, se você é jovem, né? A sua juventude tem que viver com base em quê? Então, Jesus Cristo é a verdade da juventude. Ele vai, então, dar os parâmetros para um jovem viver e buscar a sua santidade. Bem, depois também, se a pessoa resolve, então, um chamado de Deus, um dom de Deus, se ordenar um sacerdote, então rumo aí ao presbiterato, não é verdade? Então Deus também tem a verdade para aquele que quer ser um sacerdote. Para aquele que vai se casar, qual a minha verdade no casamento? Como eu devo viver meu casamento segundo Deus? Pois então, Jesus Cristo também tem a verdade absoluta sobre aí o seu casamento. E no meu trabalho, como que eu devo agir? Como que eu devo ser? Eu sou professor numa escola, eu sou médico, eu trabalho numa indústria, trabalho com produtos ali, enfim. Eu trabalho na roça, eu trabalho no campo, eu planto milho, trigo, soja, ou então eu cuido de bois, eu cuido de ovelha, eu cuido de cavalos, enfim. Não importa o que você faça. A verdade em Cristo, ela é absoluta para o que você viver, na situação em que você estiver. Jesus é a verdade da sua vida, da minha vida. Ele é a verdade do mundo. O mundo tem que viver a verdade de Cristo para encontrar a felicidade. Porque a felicidade não está no dinheiro, não está no poder, no prestígio do seu nome, nos bens que você tem. Isso daí são coisas que vamos dizer assim, se eu confiar no dinheiro, nos bens que eu tenho, então eu sou o pior dos homens. Porque são coisas efêmeras, coisas que passam, coisas que não duram. Assim como minha vida aqui não vai durar tanto tempo. Elas passam. Tudo no mundo passa. Tudo. Só Deus é eterno. Então só o que vem dele é eterno. Então por isso que minha vida tem que ter como base aquele que viria. Não é? Que é Jesus Cristo. E veio, de fato. E veio. E ele veio trazendo a verdade absoluta, né? Que ele é. Ele é a verdade. Ele mesmo diz no Evangelho de São João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quer dizer, o único caminho é Jesus Cristo. A verdade absoluta sobre todas as coisas é Jesus Cristo. E a vida está em Cristo. Saiu de Cristo, não temos vida. Então veja, querido irmão, querida irmã, que por isso que o Papa insiste aqui em falar, em conversar com a gente através desses documentos. A igreja sempre vem falando, sempre vem apontando. Se saiu de Jesus Cristo, você vai viver uma mentira. Você vai viver nas trevas, no pecado, no roubo, na indecência, na corrupção, na maldade, na raiva, no ódio. Você não consegue perdoar, não consegue amar ninguém. Você odeia todo mundo. É o que nós vimos na aula passada sobre principalmente o racismo. Então passo a odiar o outro sem motivo nenhum. Mas, veja bem, sem motivo nenhum, só porque ele tem a pele diferente. Isso é motivo para alguém odiar o outro? Isso é ridículo. É algo ridículo. Não é? Então pense, querido irmão, querida irmã. Por isso que, daí sim, a moral cristã, a verdade absoluta sobre Cristo,
vem trazer a plena felicidade para nós. Onde nós encontramos a felicidade? Obedecendo aos mandamentos do Senhor. Vivendo na minha liberdade a obediência inequívoca a esses mandamentos. Quanto mais eu for obediente aos mandamentos do Senhor e viver em plenitude esses mandamentos do Senhor, na minha liberdade que Ele me deu, eu escolher isso, eu faço essa opção. Vou viver sob os mandamentos do Senhor. Aí eu encontrarei a felicidade. Fora disso, querido irmão, querida irmã, toda felicidade é falsa. Vamos deixar bem claro isso. As felicidades que você encontra aqui no mundo, como um dia de aniversário, que você ganha presente, todo mundo vem na sua casa e você faz festa e quer receber as pessoas, seus amigos, seus parentes. Claro, é gostoso. Gente, é maravilhoso isso. Eu, pelo menos, eu amo fazer festa. Tendo condições financeiras, por exemplo, eu amo fazer uma festa, convidar minha família, convidar meus amigos, meus irmãos de caminhada, convidar as pessoas para vir celebrar comigo mais um ano de vida que eu ganhei de Deus. Então isso é maravilhoso. Claro que é gostoso, sim. Mas a minha esperança não está naquilo, a minha confiança não está no meu aniversário e mais um ano de vida. A minha confiança está em Deus, que me deu essa vida, que me deu mais um ano para comemorar. Entende? Então a minha confiança está em Deus. Não no que eu tenho, se eu tenho posse, se eu tenho bens, se eu tenho dinheiro, se eu tenho renome. A minha felicidade não está nisso. Isso aí são coisas que a gente vive aqui na Terra e não podemos nem nos apegar a isso. Desapego total das coisas. Se você conseguir ter alguma coisinha, desapego total. Você tem, tudo bem, conquistou, conseguiu, comprou sua casa, ótimo, maravilha. Ah, mas eu consegui comprar uma outra para colocar aí também, para aumentar minha renda em casa. Ótimo, tudo bem maravilhoso. Mas sua felicidade não está aí. Não está nessa renda a mais. Não está nesse dinheiro, no seu salário, que é grande, que é alto, não sei. Não está aí. Ilude-se o homem, ilude-se a pessoa que coloca a sua confiança nessas coisas. Não é? Bem, vamos lá dar continuidade aqui então. A partir do versículo 102 ele fala assim: graça e obediência à lei de Deus. Graça e obediência à lei de Deus. Mesmo nas situações mais difíceis, o homem deve observar a norma moral para ser obediente ao santo mandamento de Deus e coerente com a própria dignidade pessoal. Certamente a harmonia entre liberdade e verdade pede, por vezes, sacrifícios extraordinários, sendo conquistada por alto preço. Por exemplo, pode comportar inclusive o martírio. Mas, como demonstra a experiência universal e cotidiana, o homem sente-se tentado a romper essa harmonia. Então nós somos tentados a romper isso, claro. Eu sou tentado o dia inteiro a não seguir os mandamentos de Deus. A não seguir. A odiar o meu próximo. Então o demônio mostra situações, olha, você viu ali o fulano, aquele fulano, o que ele fez, o que ele está fazendo, então você gosta dele, olha o que ele fez. O demônio mostra, você vai assistir uma televisão, quadrilha invadindo um local, roubando, covardemente, né, atirando, enfim, rendendo as pessoas. Quer dizer, uma covardia. Então você vê aquilo e você fala, mas olha, puxa vida, né? Deus não tá resolvendo isso, o negócio está piorando, não é verdade? Então somos tentados a pensar assim, mas jamais podemos perder a esperança. Como diz o Salmo 90, caiam 1000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita. Se você confiar no Senhor, Salmo da confiança, se você confiar no Senhor, você não será atingido. Caiu 1000 para cá, caiu 10.000 para lá, que não tinha fé no Senhor, que buscava outras coisas, então eles vão cair. Mas você que confia, você permanecerá de pé. Então aí sim. Então não posso perder a esperança que
que o governo está corrupto, então vai destruir o Brasil, por exemplo. Não posso pensar assim. Tenho que confiar em Deus, que Deus vai defender o nosso país. Deus vai defender. Então vamos nos colocar em oração, vamos nos reunir, vamos colocar nas pessoas um desejo de rezar para que Deus abençoe cada vez mais o nosso país. E tirar os governantes corruptos e colocar aí governantes sãos, sadios, na fé, na coerência, na dignidade, na virtude. Não podemos nos desesperar. Falar, bom, o negócio está feio mesmo, então deixa eu ir embora desse país aqui, que aqui não tem mais jeito. Não. Se você é cristão, católico, acredita e confia em Deus, jamais você pode falar essa frase. O negócio não tem mais jeito. Então você não é um homem de fé, uma mulher de fé. Nunca foi. Nunca foi. O homem de fé e a mulher de fé é aquela que espera no Senhor. Pode estar caindo as coisas, pode estar desmoronando tudo, não é verdade? Vamos confiar no Senhor. Claro, vamos fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte, sim. Confiar em Deus, sim. E fazer o que é possível para nós fazermos. Então, eu vou buscar, enquanto, por exemplo, um governo X ou Y está fazendo uma injustiça social, eu vou fazer a justiça social. Da minha parte, eu vou fazer o que eu posso como pessoa, como um sujeito civil, como um habitante deste mundo. Vou fazer o que eu posso, vou ajudar quem eu posso. Se eu ajudar uma pessoa, já está bom. Se eu ajudar duas, melhor ainda. Se eu der roupa para uma terceira, dou uma comida para uma quarta pessoa, dou um leite para uma quinta pessoa, ótimo, estou ajudando. Estou fazendo minha parte. Não posso ficar, olhando para aqueles que não fazem e também não vou fazer nada também. Então é nesse sentido aí. Ok? Não faço aquilo que quero, mas sim aquilo que aborreço. O bem que eu quero não faço, mas o mal que não quero. São Paulo reclamando, Reclamando aí de que muitas vezes nós queremos fazer o bem e não conseguimos. Isto acontece comigo, acontece com você? Sim, acontece. Muitas vezes nos encontramos nessa encruzilhada, como São Paulo se encontrou também. Puxa, eu quero fazer o bem, vou lá, faço, até acerto uma vez, acerto na segunda, na terceira eu não acertei. Tudo bem, mas vamos continuar. Vamos continuar, não é porque não acertamos na terceira que vamos desistir. Não. Vamos continuar, vamos buscar, vamos nos unir para realizarmos um ato bom. Vamos convencer as pessoas de que tem saída, sim. Tem saída porque Deus existe. Tem uma música que fala: Deus existe, Ele está no meio de nós. Deus existe, Ele está no meio de nós. Ele faz o impossível por cada um de nós. O impossível. Então é nele que temos que buscar, é nele que temos que acreditar. Mas jamais deixarmos de falar a verdade. Jamais. Não podemos nos calar. Temos que anunciar para as pessoas: está acontecendo isso? Você está vendo acontecer? Sim, estou vendo. Mas não podemos desistir. É como a tal da pandemia do Covid. Pandemia, foi no mundo inteiro, por isso que é pan. No mundo inteiro. Pois então, sofremos? Sim, sofremos. Ficamos doentes? Ficamos doentes. Perdemos muitos parentes e amigos, irmãos, perdemos muita gente, sim. Que gente que nós sentimos no fundo do coração de perder essas pessoas para esta pandemia. Mas vencemos. Rezamos. Imploramos a Deus, sim. Imploramos a Deus e vencemos. Aí que está. Deus permite essas coisas para provar a nossa fé. Nossa fé não vai ser provada aí num copo de água, sabe? Vai ser provada no cadinho da humilhação. Aí que está. Vai ser provada no fogo. O ouro é provado no fogo, a 800, 900 graus de calor. Ali é provado o ouro. Se de fato o ouro é verdadeiro mesmo, se ele tem aquele quilate mesmo, então ali ele não vai sumir, não vai deixar de ser o que ele é.
Ali aparece a sua verdadeira integridade, né? Sua verdadeira propriedade de ouro. Nós também. Onde vai aparecer a nossa propriedade de cristão católico? Nas provações, nos momentos difíceis. E é isso que nós estamos passando. E é esse que nós temos que agir agora. Não é? Em oração, com fé, com esperança. Jamais esmorecer. Ok, querido irmão, querida irmã? Bem, vamos então fazer a nossa oração final, que o Papa que faz a Nossa Senhora. Ó Maria, Mãe de Misericórdia, velai sobre todos para não se desvirtuar a cruz de Cristo, para que o homem não se extravie do caminho do bem, nem perca a consciência do pecado, mas cresça na esperança em Deus, rico de misericórdia. Cumpra livremente as boas obras por ele de antemão preparadas, e toda a sua vida seja assim, para louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.